Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeira aula do nosso canal no YouTube aqui da Sam. E bom galera, nessa aula eu vim trazer para vocês um overview sobre o SQL, sobre o Python e o Spark, beleza? Que são as ferramentas principais dos engenheiros de dados, dos analistas de dados, dos cientistas de dados, enfim, de todo mundo que trabalha com dados, beleza? Bom galera, primeiramente, tá? SQL, o que é o SQL, tá? Eu vou mostrar aqui na prática para vocês, mas eu vou dar a parte teórica também, tá? Então, SQL é uma linguagem de consulta de banco de dados, tá? Ela não é uma linguagem de programação em si, ela é uma linguagem de consulta estruturada, para ser mais exato, tá? Como, para que ela serve? Ela serve para você criar banco de dados, é, fazer consulta em banco de dados, enfim, para tudo dentro do banco de dados é utilizado SQL. Beleza? Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Deixa eu trazer aqui para minha tela. Tá? Aqui, ó. Temos aqui ó, um banco de dados, tá? Pedidos, o nome desse banco de dados. Aqui a gente clica em New Query. Está carregando. Beleza. A partir dessa New Query, eu consigo aqui fazer queries SQL para me consultar o meu banco de dados, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, só um segundo que, ó, não está respondendo. O meu SQL está travado. Beleza, destravou aqui o SQL. Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês de como usar o SQL para consultar uma tabela no banco de dados. Então, por exemplo, nesse banco de dados, a gente tem aqui, ó, tables. A gente consegue ver todas as tabelas que tem dentro, tá? Uma dessas tabelas se chama cliente, tá? Então eu posso vir aqui, escrever select asterisco from cliente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai me retornar os registros de todos os clientes que a gente tem, tá? Que, no caso são esses clientes aqui, ó. Deixa eu abaixar minha cabeça. Aí, pronto. Cliente 1, 2 e 3. Cliente A, B e C. Beleza? Então isso aqui é um banco de dados, tá? Acabei de consultar ele através da linguagem SQL, beleza? É para isso que serve o SQL, para a gente trabalhar dentro dos bancos de dados. Esse daqui é um banco de dados da Azure, né? Da Microsoft. Então, a gente usa o SQL aqui dentro. Mas tem o Oracle também, que a gente usa o SQL lá, tá? E uma coisa importante aqui, tá? Quando a gente está falando de SQL da Microsoft, né, que é o da Azure, eles chamam de TSQL. TSQL, tá? Então é SQL, só que eles chamam de TSQL. Por que chama TSQL? Porque eles colocam filters adicionais aqui, né? E o que são essas filters? São como se fosse coisas específicas da Microsoft. Tá? Então eles conseguem implementar umas coisas específicas da Microsoft no SQL deles. Então eles chamam de TSQL, tá? Agora, por exemplo, uma grande empresa de banco de dados aí também, temos a Oracle, tá? A Oracle chama o SQL deles de, se eu não me engano, é PSQL. Será que é PSQL? Não, é PLSQL, isso. PLSQL. Esse é o SQL da Oracle. Esse daqui é o da Microsoft. Beleza? E tem outro aqui, vou dar mais um exemplo, tem o PostgreSQL, né, que é o PostgreSQL. Lá a gente usa de fato lá, acho que é PSQL. Isso. Lá é PSQL, se eu não me engano, tá? Que é o SQL do Postgre, que eles colocam coisas adicionais para eles também. Beleza. Agora vamos falar de Python, né, galera? Qual que é a diferença do Python? Python é uma linguagem de programação em si, tá? Então,
vou fechar aqui. Eu tenho um software aqui chamado Anaconda. Anaconda Navigator. No Anaconda Navigator a gente consegue rodar o Python, tá? Deixa ele abrir aqui para mim. Vai demorar 1 milhão de anos igual ao SQL, será? Não sei, tomara que não. Meu computador também está sobrecarregado aqui, gravando a tela, com o SQL aberto, enfim, muitas coisas. Deixa eu fechar o SQL aqui para ajudar a andar. Boa, tá abrindo aqui. Por fim, eu vou mostrar o Spark para vocês aqui no Databricks, já tá dando spoiler. Beleza, tá iniciando aqui na minha outra tela. Deixa eu trazer ele para cá para vocês verem. Queria trazer para cá para vocês conseguirem ver, mas tá carregando aqui no meu segundo monitor. Aí, pronto, galera. O que é esse rapazinho aqui? Esse é o Anaconda Navigator. Se vocês quiserem testar depois, é bem da hora, porque vocês conseguem usar o Jupyter Notebook. O que é o Jupyter Notebook? É onde a gente consegue executar o nosso Python, tá? Eu vou mostrar como que é o Python para vocês. Que ele é um pouquinho diferente do SQL já, tá? Aí foi. Abriu dois, que eu cliquei 2 vezes. Tá, legal, galera. Abri aqui o Jupyter, tá? O que é o Jupyter? O Jupyter, ele vai se conectar aqui na pasta raiz do seu computador, vai ter todas as pastas do seu computador. E aí vocês podem criar aqui, ó, new, né? Pode criar uma pasta ou direto um notebook Python. Eu já vou criar um notebook Python direto. Beleza. Então aqui, galera, a gente começa a rodar os nossos comandos Python, beleza? Então, quais são as diferenças do Python? O Python, ele é uma linguagem de programação, tá? Então, ela serve para desenvolvimento de software. Mas também a gente consegue trabalhar com dados usando o Python, tá? Ele tem bibliotecas voltadas a dados, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente for fazer um print aqui, a gente pode fazer dessa forma. Hello World, tá? Esse é o print do Python, beleza? E aí a gente consegue desenvolver várias coisas aqui. A gente pode falar aqui, ó, por exemplo, o carro, aqui, ó, carro é igual a Ferrari. Ferrari. Opa, Ferrari, beleza? E aí, se a gente vir aqui embaixo e colocar ó, print isso. Se a gente colocar aqui, ó, print carro, assim, desse jeito, o que ele vai fazer? Você vai rodar esse primeiro, né? Room. E esse aqui em seguida, room. O que ele está fazendo aqui, tá, galera? Ele está salvando a Ferrari, esse nome Ferrari, dentro dessa variável carro. A gente está falando para printar, tá? A variável. E o que tem dentro dessa variável é esse nome, Ferrari. Beleza? Isso aqui é um exemplo básico, tá, galera? Só para me mostrar para vocês a diferença
do Python para o SQL e para o PySpark, tá? Que é o que usa o Spark com Python. Beleza? Agora que vocês viram como funciona o Python, eu vou trazer aqui vocês por Databricks. O que é o Databricks, tá, galera? O Databricks é uma ferramenta onde a gente consegue criar clusters, tá? E nesses clusters a gente consegue rodar o Spark, tá? O que é o Spark, galera? O Spark é como se a gente combinasse diversos computadores para eles fazerem um trabalho em conjunto, tá? Para esse trabalho ser mais rápido. E isso faz com que o Spark consiga processar vários terabytes de dados de forma rápida, beleza? Então, por isso que ele é usado. O Python ele consegue usar bibliotecas do Spark, tá bom? E além disso, a gente consegue misturar os três. A gente consegue fazer coisas com SQL, com Python e Spark ao mesmo tempo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona mais ou menos esse rebuliço, tá? Então eu vou criar aqui um cluster rapidinho, teste, tá? Ele vai ser um cluster bem simplesinho e vai ser um cluster de Python, acho. Deixa eu ver se tem como por aqui. Pera. Aqui, beleza. Vou colocar aqui, ó, teste. Tá, e eu vou criar esse cara aqui. O que é esse cluster? Esse cluster justamente é o computador grandão que ele vai conseguir, né, fazer ali um processamento distribuído, onde ele vai se dividir em vários computadorzinhos para realizar uma atividade grande, beleza? Ele demora um pouquinho criar aqui, assim que criar a gente volta aqui, tá? Beleza, galera. O cluster está criado aqui, tá? Então a gente tem que inserir alguns dados aqui para a gente conseguir fazer esse teste, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar em catálogo, create table. Vou colocar aqui para mim fazer o upload de um arquivo. Tá, aqui ó. Eu posso só arrastar ele ao invés de eu pesquisar no meu PC. Posso só vir aqui, ó. E arrastar o meu arquivo de dados. Tá, a gente vai trabalhar com vendas.csv, tá? É um arquivo de dados bem simples. A gente consegue fazer assim, ó, create table com UI. O que é isso? Opa, minha câmera tá na frente aqui, galera. Foi mal. Vou mover aqui, ó. Boa, ficou melhor. Create table with UI. O que é isso? É basicamente uma forma de você conseguir criar a tabela de forma automatizada. Ele já vai dar um preview aqui, ó, da sua tabela. Tá? Só um segundo, tá carregando aqui esse preview. Beleza. Então, como que acontece aqui, ó? Aqui é o nome das colunas, tá? Só que ele não reconheceu. Na verdade, ele reconheceu, tá? As colunas aqui. Só que ele tem esse nome aqui, ó. C0, C1, C2, C3, C4, né? Mas ele conseguiu fazer aqui o reconhecimento da coluna de valor de venda, nome do produto, cliente, ID vendedor, produto, tá? Então a gente vem e cria essa tabela. A gente cria ela. E aí depois de a gente criar ela, a gente consegue fazer um testezinho usando o Python com o Spark e com o SQL também, tá?
colocar meu rosto aqui desse lado. Não, esse lado vai ficar ruim. Ops. Vou colocar meu rosto aqui desse lado aqui, ó. Beleza? Para não atrapalhar vocês. Show. Vou criar aqui, ó, um notebook, tá? É um notebook bem parecido com o do Jupyter Notebook. E esse notebook a gente vai... vamos ver... Isso, esse notebook ele tá em Python, tá vendo? Tá em Python aqui. Se a gente colocar aqui, ó, porcentagem SQL, a gente pode programar SQL aqui, tá? Beleza? Que no caso a gente pode vir aqui, ó, na nossa tabela vendas CSV, né? E a gente faz um select. Ó, no caso, ó, ele não tinha entendido isso muito bem, ó. Ele registrou o ID das colunas como se fossem registros, tá vendo? Mas não tem problema. A ideia é eu mostrar o funcionamento do SQL com o Python e o Spark para vocês, tá bom? Se eu quisesse rodar isso aqui em Python, galera, como que eu poderia fazer? Né? Eu poderia usar o Spark para me ajudar, tá? Como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar aqui, por exemplo, df, tá? Vou chamar uma variável aqui de df. Vou falar que esse df ele é igual ao spark.sql, vou abrir parênteses, aspas, e vou fechar aspas e parênteses, tá? E o que que vai acontecer aqui, galera? A gente está rodando uma query SQL, tá? Usando o Spark, né? Para fazer o processamento disso. E a gente está armazenando em uma variável, tá? Em Python. Basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está misturando aí as três coisas, tanto o SQL, quanto o Spark, quanto o Python. Vamos executar isso aqui para ver o que aconteceu. Beleza. Então, ó, está carregado aqui o nossa variável, tá? Com essa variável a gente pode fazer diversos tipos de transformação usando a biblioteca do Python, tá? Então existem diversas. Mas nesse caso eu só vou dar um display aqui, só para vocês verem. Display df. O que é o display df? Ele vai mostrar o que tem dentro do data frame, tá? Dentro do data frame ele vai ter aqui a nossa tabelinha. Então basicamente ele vai estar executando esse código onde a gente tem o SQL, onde a gente tem o Spark e a gente tem o Python, tudo trabalhando junto. Beleza, galera? Então basicamente esse foi o overview aqui, tá? Desse mini tutorialzinho para vocês aprenderem aí o que é o Python, o que é o SQL e o que é o Spark, tá? Então o SQL é uma linguagem de consulta estruturada para bancos de dados. O Python é uma linguagem de programação que a gente consegue utilizar diversas bibliotecas para trabalhar com dados, tá? E o Spark, ele é basicamente um motor ali para fazer todo o processamento dos dados, beleza? Que aí ele roda em um cluster, né? Em memória e distribuído em vários processadores, né? Dependendo ali de como você configurar o cluster, beleza? Então é isso que faz você trabalhar com uma volumetria de dados gigante, tá? E vocês conseguir fazer esses processamentos de forma tecnicamente rápida, beleza? Enquanto o Python vem para auxiliar na parte de programação, criar diversos softwares ali para fazer essas extrações de dados, tratamento de dados, sabe? E o SQL ali como uma ferramenta ótima para a gente conseguir manusear as tabelas dos bancos de dados, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse overview e tamo junto. Até o próximo tutorialzinho aí da Sam, beleza? Tamo junto e até mais. Tchau, tchau.